Educa Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Afroeduca Podcast é uma extensão do canal Afroeduca Sound. Aqui transformamos histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Cada episódio é inspirado nas canções que você encontra no nosso canal, com reflexões, contexto histórico e caminhos pedagógicos, porque aprender com música é lembrar com o coração. Bem-vindo ao Afroeduca Podcast. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num momento, fundamental da nossa história. A abolição da escravatura. Só que vamos tentar olhar um pouco além daquela foto da assinatura da Lei Áurea lá em 1888. Exato. A ideia é justamente essa, né? Analisar as fontes que a gente tem, como esses textos históricos e a letra da canção Liberdade no Sangue, para sacar a abolição como um processo bem complexo, que foi fruto, na verdade, de séculos de luta, de resistência do povo negro. E, bom, as consequências estão aí até hoje, né? Pois é. A nossa missão aqui é tentar desconstruir um pouco essa ideia de liberdade como um presente, sabe? E destacar o protagonismo negro nessa conquista toda. E mostrar que, olha, a luta não acabou em 88, não. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Bom, um ponto que salta logo de cara nas fontes é a demora, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso só rolou depois de quase 4 séculos de sistema escravista. Mas a resistência, essa sim, começou lá atrás, desde o início. É impressionante pensar nisso, né? E não foi uma resistência isolada, certo? As fontes falam muito de marcos grandes, tipo Palmares, que era, quase um estado paralelo, né? Com líderes como Zumbi, Dandara, e também as revoltas, como a dos Malês, lá em 1835, em Salvador. Um levante super organizado. Mas e no dia a dia? O que o material diz sobre isso? Olha, os documentos mostram que, além dessas grandes ações, a resistência era, cotidiana. Eram pequenos atos, sabe? Insubordinação, a manutenção das culturas, das religiões de matriz africana, a formação de famílias, redes de apoio. E as fugas, claro. As fugas constantes que formavam os quilombos, né? Que eram esses espaços de liberdade e resistência. Tudo isso ia minando o sistema por dentro, pouco a pouco. E chegando no século XIX, essa pressão aumentou muito, né? As fontes citam figuras importantíssimas como Luiz Gama, um ex-escravizado que virou advogado, libertou centenas na justiça, e tinha o André Rebouças, o José do Patrocínio, intelectuais, jornalistas, ativistas negros, que junto com o movimento abolicionista que crescia na sociedade, começaram a pressionar de verdade. As fugas em massa também se intensificaram, né? Deixando o sistema bem instável. Precisamente. E é muito interessante notar como os textos apontam que aquelas leis que vieram antes da Lei Áurea, tipo a do Ventre Livre de 1871 e a dos Sexagenários, de 1885, elas foram, na verdade, mais uma tentativa de controlar a situação do que uma solução real. Quer dizer, a do Ventre Livre mantinha os filhos sob tutela por anos, né? E a dos Sexagenários libertava quem muitas vezes já nem tinha mais força para trabalhar. Eram respostas à pressão, às fugas, não exatamente concessões. A Lei Áurea só veio em 88, quando a escravidão já estava, insustentável. E a lei em si é aquilo, né? Seca, é declarada extinta a escravidão no Brasil, ponto. É aí que a música Liberdade no Sangue entra com tudo, eu acho. O refrão é forte. Liberdade não é dádiva, é conquista. Lei Áurea veio, mas a chaga ficou. Abolição sem reparo, o povo sangrou. E isso conecta direto com o que os textos falam sobre a falta de amparo depois, né? Perfeitamente. A música faz essa ponte de um jeito muito poderoso, né? Entre o fato histórico e as consequências que duram até hoje. Algo que os documentos históricos também sugerem, claro. A letra continua, né? Hoje o chicote é verbal, a senzala é mental. A abolição incompleta, o racismo é real.
Isso reflete bem a análise de que não houve nenhuma política de integração, de reparação, nada. Os libertos foram deixados à própria sorte, sem terra, sem educação, sem direitos plenos. Isso, bom, abriu o caminho para o racismo estrutural que a gente enfrenta. E essa sensação de abolição incompleta ajuda a entender por que o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, ressoa muito mais para tantos movimentos como símbolo de luta, né? Em contraste com o 13 de maio, que é a data da lei. As fontes tocam nesse ponto. Sem dúvida. E lembra até uma frase forte do Abdias do Nascimento que aparece em um dos textos. Abolição sem reparação é liberdade pela metade. É dizer, a luta continua. Continua nos movimentos sociais, nas políticas afirmativas, na valorização da cultura afro-brasileira. Tudo isso é visto como parte dessa busca por uma liberdade que vá além da letra fria da lei. Então, o que fica muito claro a partir desses materiais todos é que a abolição de 1888 foi, sim, um passo legal importantíssimo, mas foi um passo arrancado, né? Conquistado por séculos de resistência negra e, talvez mais importante, não foi um fim. Foi o começo de outra fase bem complexa dessa luta por direitos, por igualdade aqui no Brasil. Exatamente. E talvez para finalizar, a reflexão que fica inspirada nessas fontes todas é: se a gente entende a liberdade não como um ponto final, mas como um caminho, né? Uma construção diária, e se a história afro-brasileira não começa na senzala, mas sim na resistência, como que essa perspectiva pode, sei lá, transformar o nosso jeito de entender o que é cidadania e o que é justiça no Brasil de hoje? Fica a pergunta. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast, cá está a aprender.